Seja bem-vindo, bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e peço licença para entrar um pouquinho aí na sua vida com o Educa Brasil Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil é um programa da TV Profissão, faz parte da grade de transmissão da TV Profissão. E sim, chegamos nos lares de várias pessoas e é por isso, telespectador, que eu peço licença para entrar na sua casa. E o Educa Brasil tem como missão discutir possibilidades de profissão na sociedade odierna. Sim, nós resgatamos. Para que você não fique com fontes duvidosas, nós trazemos profissionais da área. E também para que você conheça como foi a trajetória desse profissional. Este programa, o Educa Brasil, é feito para você. Pai, mãe, tia, adolescente, aquela pessoa que já teve toda uma carreira, 30, 40 anos atuando numa profissão e de repente quer dar novos ares para a sua vida. E então, no Educa Brasil, produzindo conhecimento, você tem um caminho que a ciência aponta para aquela profissão. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é feito na coletividade. Eu, professora Dinamara, toda semana recebo aqui grandes profissionais da área, profissionais que estão num processo já de carreira, demonstrando que é possível. Junto com esses convidados, eu faço o Educa Brasil, produzindo conhecimento e entrego para você. Minhas convidadas mais que especiais hoje, até porque tenho gente nova e gente que está comigo há muito tempo, que a gente conhece a bagagem profissional, de profissionais que fazem a diferença. Professora doutora Renata Garbosa, seja muito bem-vinda ao Educa Brasil. Professora Raíssa e Jennifer Carvalho, por favor, sejam bem-vindas. Sua saudação inicial no Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Esse programa só existe por 2 fatores. Porque eu tenho convidados especiais que vêm aqui dar o seu exemplo. E porque o nosso telespectador acredita que é possível ter uma profissão, ter a emancipação humana pelo trabalho e pela educação. Por favor, minhas convidadas aí. Muito obrigada, professora. Boa tarde a todos e a todas. E agradeço muito a participação aqui. Maravilha, boa tarde. Por favor, Raíssa. Obrigada. Boa tarde a todos que estão assistindo e eu espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva e possa discutir bastante sobre o tema. Olá, boa tarde, professora Dinamara, as nossas convidadas também, a Raíssa e a Jennifer, todos os que estão participando conosco, né, nessa temática de hoje, que é justamente Vida na Terra. Então, estejam conosco aí, participem, que com certeza agregará muito conhecimento. Então, agradeço o convite e vamos, né, professora, para a nossa fala aí na temática proposta. Isso mesmo, professora Renata. A nossa temática proposta para esta nova série, nós estamos iniciando uma série nova, uma série que nós vamos discutir o espaço da geografia, principalmente como ciência, como uma ciência de construção dessa sociedade, né? E nós começamos com um tema muito empolgante, que é vida na Terra, um olhar da paleontologia, né? Essa vida na Terra. Mas o nosso programa, ele tem pontos de marcação. E eu gostaria, assim, de começar aí agora pela professora Renata, de forma breve, né? Até porque hoje são 3 convidadas. Uma temática só. Como foi a construção da carreira de vocês e como que vocês chegam hoje no Educa Brasil? Este momento é importante para mostrar para as pessoas que é possível. É possível nós termos um exemplo de carreira para olhar e falar assim, poxa, aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Nós precisamos disso no nosso país, nós precisamos disso na humanidade. Por favor. Muito bem, muito obrigada, professora Dinamara. Então, na realidade, a minha carreira acadêmica, professora, ela se inicia já com um cuidado muito grande, vindo aí da minha família, dos meus pais, que não conseguiram, né, estudar, e automaticamente a necessidade e sempre o incentivo para que todos os filhos estudassem. Então, findado aí o ensino fundamental, fui para o ensino médio,
fiz magistério. Nesse momento eu já assumi uma escola multisseriada, né, no município, na comunidade onde eu trabalhava, então foi um grande desafio em função de assumir 4 séries na época, né, numa mesma sala, o primeiro trabalho, a primeira experiência profissional, e a partir daí, então, eu acabo me apaixonando pelo magistério, concluo o ensino médio, vou para o ensino superior, opto pelo campo da geografia, faço licenciatura e bacharelado, assumo então uma cadeira de concursada no município, começo a dar aulas aí, então, mas ao mesmo tempo também já sou, né, vinculada aí à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, então já tendo essa experiência na geografia com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, posteriormente na Secretaria de Educação, né, então fui ocupando espaços que me deram uma experiência tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Concluí a licenciatura e o bacharelado, né, não contente, não satisfeita, busquei o mestrado. O meu mestrado eu fui para geologia, né, a geologia ambiental, que no fim das contas, né, me levou para geologia estrutural, que é uma área muito específica da geologia, então transitei por este campo. Posterior a isso, fui para o meu doutorado, aí sim, voltando para o campo da ciência geográfica, da geografia, e em 2003 eu já assumi, então, a função aí de professora do ensino superior, conciliando com o ensino fundamental também, tá? Nesse meio tempo do mestrado, eu trabalhei aí com algumas consultorias, enfim, com projetos do governo federal. Então, foi uma carreira que foi se constituindo aí desde o meu tempo de magistério, né, tendo essa experiência com, né, as escolas multisseriadas que ainda temos, né, pelo país, mas também essa relação de bacharelado e de licenciatura no campo da geografia, que ela é muito importante e positiva, e no transcorrer aqui da nossa fala, a gente discorre um pouco mais sobre isso, professora. Maravilha, professora Renata. A gente vê aí 2 marcas, né, na carreira da professora Renata, e eu vou fazer um momento glossário aqui no programa, que é explicar para o nosso telespectador que está aí, eu estou aqui assistindo na minha casa e não estou entendendo o que a professora Renata falou. Vamos pensar assim, hoje ainda no país, nem todas as salas de aula, tem uma escola X específica para isso. Nós ainda vivemos no nosso país. Eu vivi isso no meu início de carreira, como a Renata também viveu, no interior, né? Que nós morávamos no interior. As salas multisseriadas. E o que são as salas multisseriadas? São aquelas salas em que tem as crianças, né? Tem a criança que está iniciando a alfabetização, mas tem aquela criança que já sabe ler e escrever, que estaria no 5º ano. Então, nós vivemos essa realidade no nosso país. Claro que nesses 24 anos, né, que passamos aí de LDB, muita coisa melhorou, né, professora Renata? Mas ainda no nosso país, se nós formos fazer um levantamento, ainda professores atuando em salas multisseriadas. Um outro fator que a professora Renata falou é o curso de magistério. Apesar do magistério ter se findado, em alguns estados ele está extinto, que nós fomos direto para o curso de pedagogia, né, as pessoas fazendo ensino médio e não fazendo o curso de magistério. Em alguns estados a gente tem o curso de formação de professores, mas sabe, professora Renata, anteontem fazia uma pesquisa, nós ainda temos, olhem o número, mais de 400 mil professores atuando de 1º a 5º ano sem a formação sequer de magistério. Então, assim, nós vivemos uma fase de fazer magistério, de trabalhar em escola multisseriada, e a gente pensa, isso já acabou. Não, o nosso país ainda precisa de formação de magistério e ainda tem atuação de salas multisseriadas. Agora, nós temos aí 2 outras moças que servem de exemplo, né? E hoje eu disse assim, são profissionais da educação que já fizeram um trabalho brilhante, mas eu quero ouvi-las agora. Como que foi a construção dessa carreira? Bom, eu sempre gostei, né, de paleontologia, assim, desde pequena, mas no começo eu achava que era uma carreira, assim, impossível, muito difícil de ser alcançada, né? Então, quando eu estava no ensino médio, um professor comentou sobre o curso de geologia, eu pesquisei sobre,
E eu me apaixonei, né? Porque a geologia ela tem muita aula de campo, né? Tem muita aula de laboratório, então tem muita prática, né, relacionada à geologia. E aí eu entrei no curso de geologia aqui na UFPR. Inclusive eu não passei no primeiro vestibular, então se vocês não passarem no vestibular quando tentarem, não se sintam tristes com isso, porque vocês podem tentar de novo e passar em outras vezes, né? Aí eu entrei no Uhum. curso de geologia, é, e quando aqui no segundo ano da geologia a gente tem a disciplina de paleontologia, né? E foi ali que eu vi uma chance de resgatar aquele sonho assim de criança, né? E Uhum. daí eu procurei a professora Cristina Veiga e comecei a fazer então pesquisa aí na área de geologia, né? Na minha graduação eu pesquisei vertebrados e na graduação eu também comecei a fazer também trabalhos de extensão, né? Então a gente ia em escolas, né, de ensino fundamental e médio para ensinar geologia e paleontologia para as crianças, né? Isso também foi importante para minha carreira, porque eu vi ali que eu gostava de ensinar sobre isso para as outras pessoas, né? E também foi uma forma de aprender a comunicar melhor sobre geologia e paleontologia, que às vezes são temas bem complexos, né? E depois, então, eu entrei daí no mestrado, né? Agora eu estou fazendo mestrado. E daí eu mudei um pouquinho a minha área de atuação, né? Antes eu mexia com vertebrados e agora eu estou trabalhando com microfósseis, né? Que são fósseis pequenos. Então, foi bem importante para mim trabalhar com os vertebrados, mas eu acabei mudando a minha área porque eu vi que era muito biológico para mim e eu acabei então migrando para uma área diferente da paleontologia, que é o que eu hoje estou amando fazer e trabalhar com isso. Uhum. E acho que é isso. Mas assim, vamos lá, se eu Maravilha. tiver errado, o que que a gente olha e vê quando olho para o teu depoimento? Uma questão muito clara que é a importância do que os professores tiveram na sua vida. Então, assim, um Sim, professor lá no Uhum. ensino médio e depois uma professora aqui na faculdade te acolher. Por quê? sim, O jovem, principalmente o jovem, né? Ele está ali numa fase que ele não é nem isso e nem aquilo, porque ele não é uma criança, né? Mas estão cobrando dele que ele tome decisões na vida dele, né? Você já é um adulto, então essa fase é uma fase complexa. Como é importante ter pessoas que eu Uhum. olho, opa, me dê um Compreendemos. sim, direcionamento, me dê uma mão e principalmente assim, tem uma questão muito clara que é não faça isso porque isso não vai te dar dinheiro, mas não. Eu vou te encorajar para o que você quer, para o que você acredita, Uhum. e você vai encontrar sim, perspectivas de sobrevivência. Então, esses dois profissionais que estiveram com você, quando eu olho aqui, né, fazendo a mediação Uhum. dessa nossa conversa, a importância que eles tiveram na sua vida, na sua carreira, e ainda tem um caminho enorme lá pela frente. E agora? Como foi a sua construção da sua carreira e como você chega no Educa Brasil? Desde pequena, eu sempre fui uma criança muito interessada em ciências. Eu tinha verdadeira paixão por isso. Era muito curiosa, queria saber como que surgiu a vida, todos os organismos. E na escola eu me identificava muito principalmente com a área de geografia. Paleontologia, no geral, para mim era uma área muito distante. Eu só tinha conhecimento de fósseis, principalmente nos filmes famosos de Hollywood. E eu lembro que no Uhum. ensino médio, uma professora me marcou que ela mostrou, e pela primeira vez eu vi, o que eles chamam da carta cronoestratigráfica, que ela fala sobre as idades e as divisões dos éons, períodos que existiram na Terra. E aquilo me encantou muito, de tal forma que eu acabei escolhendo depois fazer geologia. Só e, no geral, a área de paleontologia não era uma área assim que eu me via no futuro, porque eu conhecia Uhum. muito pouco. Mas a partir do momento que eu tive a primeira aula de paleontologia, eu fiquei encantada assim com, com as questões, como que eram as primeiras formas de vida. Aquilo me encantou de uma forma muito grande.
E mais do que isso, que eu também achei impressionante, foi que eles mostraram que existiam fósseis na minha cidade, no meu estado. Aquilo era uma coisa tão distante para mim. Descobrir a diversidade de fósseis, então, que existem tão próximos a mim, algo palpável. E eu acabei me interessando pela área de paleontologia. Eu fui bolsista de extensão, então eu atuei em escolas, falando com crianças principalmente sobre os fósseis, e eu fui gostando muito daquilo. E foi uma descoberta pessoal minha também, porque eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, e eu consegui ver que sim, era possível e que eu conseguia ensinar, que eu conseguia também me relacionar muito bem em ambientes com crianças. Uhum. E depois eu fui fazendo pesquisa, entrei para o mestrado, que eu recém terminei, também na área de paleontologia. Que maravilha. Bom, professora Renata, nós estamos aqui hoje com entrevistadas, né? As mediadoras, aqui eu estou fazendo a mediação dessas profissionais, mas com um conceito multidisciplinar, né? Nós temos a geografia e a geologia, duas áreas muito próximas que se ajudam muito, mas vocês têm aqui no momento um livro em comum. E por isso que eu puxei, né? Vida na Terra, um olhar da paleontologia. Então eu gostaria aí, se vocês têm em mãos, para mostrar, né? Porque tanto a Raíssa como, né, a Jennifer são autoras de um livro, né? E eu gostaria que mostrassem, até porque é difícil, elas são uma das autoras do livro Paleontologia, né? Que é um livro que paleontologia, você não vai bater aí no Google, tem 500 livros de paleontologia. Por quê? Porque é uma área de mais complexidade para estudo. Mas, professora Renata, fala um pouquinho para nós aí do surgimento, como que eram os estudos de paleontologia antes, se era um estudo individual só do profissional que faz geologia, como são as equipes que se formavam. Maravilha, professora Dinamara. Então, veja, quando a gente pensa aí na questão da paleontologia, a gente sempre tem que levar em consideração, ou na parte da geografia, da geologia, das ciências biológicas, né, que são ciências que estão ligadas, né, mais diretamente aí à vida na Terra, elas necessariamente, né, precisam, né, necessitam de profissionais que estejam em diferentes áreas. Então, quando eu penso numa atividade de campo, né, quando eu penso numa exploração de um sítio arqueológico, algo nesse sentido, eu sempre tenho que levar em consideração diferentes profissionais. Por quê? Porque naquele determinado espaço, naquele determinado ambiente, ele vai necessitar de um profissional de geografia em função de relevo, em função de clima, em função de solo, em função de todos os aspectos ligados à ciência geográfica. Eu também preciso de um profissional, né, de geologia em função aí do tipo de formação de rocha. Eu preciso desse profissional de paleontologia que tem toda essa expertise, então, de como fazer. Então, esse trabalho multidisciplinar dos profissionais, ele é essencial, né? Somado a isso, professora, e os telespectadores, todos os que estão participando conosco, cabe deixar claro também que esse é um trabalho, além de ser um trabalho em equipe, ele necessita, então, de um pré-campo, de um campo em si e de um pós-campo. Tá? Então, isso, para a área das ciências aí, ligadas à ciência da Terra, à ciência da vida que a gente chama, isso é fundamental. Né? O pré-campo, muitas vezes, ele é maior do que o campo em si, porque há toda uma organização coletiva dos profissionais. E, além disso, né, para que, de fato, a gente possa atuar, estar num determinado espaço, estar num determinado ambiente, há necessidade, então, desses profissionais estarem, então, vinculados também a um determinado órgão, conselho de classe. Né? Então, o geógrafo lá no seu CREA, o biólogo lá no seu CRBio, enfim. Há necessidade, então, de, enquanto profissional, né, no campo aí do bacharelado, da pesquisa, que a gente tenha, né,
esteja vinculado a um conselho, enfim, com todas as normativas, enfim, com a anuidade em dia e tudo mais, para que a gente consiga, então, a partir disso, atuar nas equipes. Sobretudo se nós estamos desenvolvendo um trabalho que requer relatórios, que a gente precisa, de repente, apresentar porque nós estamos fazendo uma consultoria junto a um órgão público, a uma ONG, a uma empresa do setor privado. Então, há necessidade desse profissional estar vinculado, estar credenciado, né, estar em dia, que a gente, né, sempre costuma colocar, para que ele possa atuar e atuar de maneira legal, né? Então, ele não consegue assinar um laudo técnico, ele não consegue fazer, né, nada, né, se ele não está com tudo isso organizado. Então, seria o quê? Seria, em tese, professora, ter a sua carteira de identidade, ter o seu CPF, só pensando na sua vida profissional. Então, isso te dá o quê? Te habilita a, né, atuar nesse campo de atuação, né, de forma legal, né, e, ao mesmo tempo, junto às equipes multidisciplinares. Então, a ciência, né, ela foi evoluindo e, junto com isso, a necessidade desses profissionais, além da qualificação, também estarem inseridos nesse processo e pensar numa dinâmica que ela seja comum ao geólogo, ao biólogo, ao geógrafo. Tem muitos que também nós temos inserido o historiador, o antropólogo. Então, dependendo do que a gente precisa desse campo, dessa pesquisa, há muitos profissionais de diversas áreas do conhecimento envolvidos. E aí sim, né, se eu estou num sítio, num espaço arqueológico, aí sim entra o profissional de paleontologia com uma densidade maior, porque ele tem a profundidade na temática proposta, que aí, né, a professora Raíssa e a professora Jennifer conseguem colocar, então, melhor. Maravilha. Agora nós vamos ouvir, então, a Raíssa e a Jennifer, né? Como nós começamos pela Jennifer, agora a gente vai começar pela Raíssa. Antes, assim, me fala como foi escrever um livro de paleontologia, porque geralmente, quando a gente pensa em paleontologia, eu vou compartilhar isso com o telespectador, você fica pensando muito nos tipos dos filmes do Indiana Jones. Eu sei que talvez vocês nem eram nascidos, mas já ouviram falar, que é aqueles homens, aquela coisa toda. E, de repente, nós temos duas mulheres escrevendo, participando de uma obra de paleontologia, então já quebra um paradigma aí, né, da mulher indo ao campo, fazendo um processo de escavação. E falando assim, estamos no Brasil, né? E falando de paleontologia no Brasil, né? E como que é esse universo? Como que foi escrever esse livro? E o que a paleontologia contribui para a nossa temática, para a vida na Terra? Raíssa, por favor. Primeiro, acho que é muito legal da gente falar o que é a paleontologia. A paleontologia é basicamente o estudo dos organismos do passado. Quando a gente fala de passado, o passado do planeta é muito tempo. Então, você desde paleontólogos que estudam fósseis que se formaram há poucos milhares de anos, alguns paleontólogos que vão estudar fósseis com mais de 1 bilhão de anos. Então, é uma área muito ampla. E esses fósseis, eles vão desde, por exemplo, mamutes preservados lá na Sibéria, até alguns fósseis que são chamados de estromatólitos, que são estruturas construídas por bactérias há milhões de anos. Então, a paleontologia é uma área muito ampla, o que torna bastante desafiador também escrever um livro. Então, claro que a gente tem uma base em pesquisa de paleontologia de alguns anos já, o que ajudou bastante a escrever o livro. Mas, ao mesmo tempo, durante a escrita do livro, teve um processo de aprendizado muito grande. Porque existiam áreas que a gente não dominava tanto, então a gente teve que ir atrás. Eu acho que foi um processo muito bom. Eu gostei bastante. A gente também, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade para a gente aprender um monte. E, principalmente, um diferencial bastante grande desse livro é que nele a gente fala bastante sobre os fósseis brasileiros, que eles existem das mais diferentes eras geológicas,
Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem desde fósseis da bacia sedimentar de Curitiba e também em outra cidade do Paraná, por exemplo, Ponta Grossa, a gente tem fósseis do período lá do Paleozoico do chamado Devoniano, que já é da ordem de centenas de milhões de anos atrás. Quer dizer assim, então né, você tem um espaço de trabalho, porque sempre fica ligando assim, isso é lá na Grécia, isso é lá com os Incas, isso aí, né, super distante, como se estivesse muito distante da realidade no Brasil. E nós sabemos que tem uma vasta exploração no Brasil na questão da temática da paleontologia. Jennifer, por favor. Eu queria aproveitar que você comentou do Indiana Jones e para explicar uma diferença de conceitos entre a paleontologia e a arqueologia, que geralmente muitas pessoas confundem, né? E em alguns aspectos a gente acaba meio que se misturando, mas de maneira geral, o paleontólogo ele vai estudar então esses organismos do passado e o arqueólogo ele vai estudar, né, também fósseis, mas geralmente relacionados aos humanos, né? Então o arqueólogo, além de estudar então esses fósseis, ele também vai tentar estudar como que era a cultura e como que era essas sociedades, né? Então, como que eles viviam. Então, a diferença seria mais ou menos isso, né? Então, o paleontólogo geralmente ele estuda mais os fósseis, né? O paleontólogo também pode estudar fósseis de humanos, mas ele não vai estar tão preocupado com a questão sociocultural envolvida, né? O arqueólogo já vai estar mais preocupado com isso e em como que essas populações viviam. Eu acho que essa diferença é boa, perdão. Não, até pode porque, falar. assim, quando a gente olha, por exemplo, eu peguei o Indiana Jones, porque assim, ele estava ali como uma figura, mas tinha um monte de gente ao lado dele, né? E como também, se fosse distante, quer dizer, no Brasil nunca vai acontecer isso. Eu nunca vou ter uma escavação. Não, mas aí, não, a gente vai descobrir que no Brasil, você pega do Nordeste ao Sul, tem lugares de sítios para fazer todo um estudo. Então, não é uma questão distante e de pessoas mirabolantes que acontecem histórias, não. É um trabalho sistemático que acontece, né? Por favor, continue. E muitas vezes o arqueólogo e o paleontólogo eles podem trabalhar juntos, né? Se for, por exemplo, um sítio arqueológico, né? O paleontólogo vai estar mais preocupado ali com as questões do fóssil, né? O arqueólogo mais com o todo, né? Ele também vai estudar os artefatos, né? Como, por exemplo, cerâmicas e machados e outros equipamentos, então, que esses seres humanos utilizavam, né? Mas é bom a gente separar que, por exemplo, um arqueólogo ele não vai estudar dinossauros, por exemplo. Então, existe essa diferença. Até porque o paleontólogo ele está direcionado com a vida enquanto descobrir, né? Qual é a diferença que teve tal espécie. Aconteceu um cataclisma, qualquer coisa assim. O que aconteceu com aquela espécie? Ela acabou? Não. Qual a evolução que ela teve? Então, quando a gente olha, é muito bem lembrado essa questão de fazer a diferença dos dois. Mas também uma fala da Renata que é muito boa, para de fato você trabalhar num sítio e você conseguir fazer uma boa pesquisa, você trabalha muito integrado. Então, é o profissional de ciências biológicas, é o geólogo, é a pessoa da geografia, é a pessoa da história, porque cada um tem um pedacinho daquela história. E aí tem uma questão muito, muito importante, que é o olhar aprofundado, né? Precisa ter um olhar muito aprofundado, porque senão você olha e fala assim, não, tem que ter um olhar aprofundado. Então, e uma outra questão que eu gostaria que vocês falassem da ordem da paleontologia. As pessoas ficam sempre pensando muito assim, no mamute, num grande dinossauro, mas é para além disso, né? Sim, a paleontologia ela acaba tendo diversas áreas, né, que a gente nem imagina. Então a gente tem tanto os vertebrados como invertebrados, né? A gente tem então conchas, né? A gente pode também estudar o registro da atividade desses organismos, como por exemplo pegadas ou às vezes fezes fossilizadas, né? A gente nem imagina que pode fossilizar as fezes de um organismo que viveu no passado, mas a gente consegue tirar informações, por exemplo, da alimentação dele através disso. A gente também tem os microfósseis, que são organismos bem pequenos, né? Geralmente a gente usa microscópio ou lupa para conseguir identificar, né?
Alguns, inclusive, são menores que 1 milímetro, assim, são coisas bem pequenas, mas também trazem muitas informações. E a gente também pode também estudar, usar os fósseis como para indicar o tempo das rochas, né? Então, como os fósseis, então, eles evoluem ao longo do tempo, a partir dos fósseis a gente consegue saber mais ou menos qual era a idade daquelas rochas onde eles estão sendo encontrados. Então, existe uma série de áreas da paleontologia que a gente pode estudar. Não é só dinossauros. Porque até quando eu faço o programa e tento dar exemplos da carreira, tento falar daquela profissão para desmistificar. Quer dizer, não é uma coisa distante. Ah, mas não tem dinossauros no Paraná. Por que eu vou ficar tentando o vestibular 2, 3 vezes? Olha lá, ela diz, tem dinossauro no Paraná, entendeu? Então, assim, mas e o Brasil? Vou ter espaço para fazer esse campo de trabalho? Então, essa que é a perspectiva até de vocês explicarem. Eu sei que no livro vocês explicam bastante isso, detalhadamente, mas para o nosso telespectador que está aqui no Educa Brasil hoje, com a professora Renata Garbosa, com a Raíssa e com a Jennifer, falando de tema, né, vida na Terra, né, essa vida na Terra e um olhar da paleontologia. Vamos pensar um pouquinho como que era a paleontologia no passado, né? Essas equipes. Renata, no passado tinha equipe multidisciplinar para fazer pesquisa ou não? Como que era no passado? Eu acho que a gente, primeiro de tudo, professora Dinamara, quando a gente pensa na questão ali do passado, a gente tem que pensar, né, um pouco aí, trazer um pouquinho da teoria, né? Então, nós temos aí um dos grandes teóricos, claro que acabou sendo uma teoria que depois ela foi muito refutada também por outros teóricos, né, por outros pesquisadores, mas nós temos aí o Sir Charles Lee, que ele vem então com uma teoria dizendo, né, que a gente precisa conhecer o passado, né, para entender então o presente e conhecer o futuro, né? Então muitos aí acabaram achando que essa teoria ela era muito dogmática, enfim. Mas ao mesmo tempo a teoria dele ela acaba sendo positiva porque ela reflete, né, em outros pensadores que se espelharam nele, né? E um desses grandes pensadores, por exemplo, foi Charles Darwin, né? Que em função da obra dele, né, que ele escreveu Princípios da Geologia, ele vem, né, colocar, e aí os que vieram após ele acabam, né, sendo e usando a obra como referência. Então isso é interessante por quê? Porque você vai criando também, né, teorias que até então elas eram consideradas, né, não tão dogmáticas assim, e que depois também, com a evolução da ciência, você tem o quê? Você tem as teorias que acabam sendo alteradas em função da tecnologia, em função de todo esse avanço que nós temos hoje na ciência, e automaticamente a gente consegue dizer o porquê, as razões, enfim, dessa vida na Terra, né? Um fato é a questão aí da própria questão geológica, né, das nossas estruturas aí internas da Terra, que a gente não conseguiu dizer por que havia esse movimento interno e tudo mais, a teoria de Wegener, e que aí depois, né, com os demais, né, pensadores acabam, né, avançando na teoria dele, e ele acaba sendo reconhecido só após a morte. Então, claro, né, professora, se a gente for observar, nós temos, né, um dos filmes aí que eu recomendo, inclusive, para que os que estão aí participando conosco assistam e a gente perceba essa relação, é justamente o filme Montanhas da Lua, onde você tem equipes, né, e elas conseguem explorar ali e buscar a nascente do Rio Nilo. Então, aí a gente já percebe, né, que é um filme aí da década de 90, mas ele vem e ajuda a mostrar para nós, tem toda uma questão histórica, enfim, envolvida, mas é interessante porque nesse momento a gente já vê, nesse período, que há sim essas equipes. E claro, né, professora, hoje a gente vê cada vez mais, né, as áreas do conhecimento estando próximas. Então, quando as meninas colocam, né, a Jennifer e a Raíssa, né, meninas de forma carinhosa, a questão aí do arqueólogo, do paleontólogo, do historiador, todos envolvidos num determinado processo, é que cada vez mais a gente tem esse avanço, porque com o compartimento da ciência,
há necessidade, então, ao mesmo tempo, ter com essa divisão, mas também essa junção no momento de se pensar, então, o trabalho de campo. Então, sim, houve uma evolução, é óbvio, né, professora Dinamara, em relação a isso, e hoje as equipes, elas, até na produção científica desses materiais, nos papers, nos artigos, então você vê que você tem diferentes áreas aí atuando para que a gente consiga produzir, por exemplo, um artigo científico trazendo essas informações das equipes, então, tá? Maravilha. Bom, agora eu vou colocar 2 perguntas, uma para cada uma, vocês vão pensar. Paleontologia no Brasil e o mercado de trabalho, tá? Paleontologia no Brasil e o mercado de trabalho, aí vocês veem quem quer responder, entendeu? Paleontologia e o mercado de trabalho e o impacto dos estudos da paleontologia para a vida na Terra. Então, gostaria aí, fica livre, qual vocês querem responder, né? As 2 convidadas, tanto a Raíssa como a Jennifer, que são da área da paleontologia mesmo, profissionais da área. Por favor. Bom, na paleontologia, a gente tem, então, no Brasil, algumas áreas que o paleontólogo pode atuar, né? Uma delas que eu vou destacar é a micropaleontologia voltada para a indústria do petróleo, né? Então, as pessoas podem imaginar que o paleontólogo ele só trabalha com pesquisa, né, e com os fósseis, mas a gente também pode atuar, né, na indústria, e aí eu destaco, né, a indústria do petróleo, né? Então, o petróleo ele é formado a partir da microfauna presente tanto no ambiente marinho como no ambiente lacustre, né? Então, diferente do que algumas pessoas acham que os dinossauros viraram petróleo, na verdade, né, os dinossauros eles não viram petróleo, né? Porque a gente precisa de muita matéria orgânica e quem vai ser os organismos mais formadores de petróleo serão os microfósseis, né? Então, na indústria do petróleo, a gente acaba estudando esses microfósseis para entender essa maturação da matéria orgânica, né? Para entender se teve formação de petróleo ou não, né? Então, a matéria orgânica ela vai passando por uma série de processos, perdendo alguns elementos, e ela chega em uma determinada pressão e temperatura, onde ela vai se transformar em querogênio e depois vai se transformar em petróleo. Então, quando a gente estuda os microfósseis, pela cor desses microfósseis, a gente consegue saber se essa matéria orgânica formou querogênio ou formou petróleo. Além disso, a gente também consegue saber um pouco da idade dessas rochas que estão sendo estudadas. Então, por exemplo, em uma determinada área, a gente sabe que as rochas petrolíferas têm uma certa idade, então se eu estou procurando uma rocha com petróleo que tem aquela idade, eu vou usar esses microfósseis para localizar então a minha perfuração ali e direcionar essa perfuração para encontrar essa rocha. Então, os microfósseis vão ser importantes, né, nessa área. Isso hoje tudo com o avanço da ciência, já está tudo muito mapeado, né? Então você já consegue fazer essa identificação. Eu não vou sair por aí furando petróleo em qualquer lugar, igual a gente já teve isso uma vez no passado, né? Sim. Por conta dos estudos, você sabe exatamente onde você vai encontrar isso, enquanto vai encontrar aquilo, qual é o terreno que vai dar tal questão, tal terreno que vai dar outra situação. Então, com o estudo da ciência, a gente teve tudo isso. E a paleontologia no Brasil, Raíssa, como que fica? Tem espaço no Brasil? Tem muito. Na verdade, nos últimos anos, a gente conseguiu evoluir bastante para entender, mas a gente ainda tem muita coisa que a gente não conhece e tem muito espaço para novas pesquisas. Tem muitos locais que a gente sabe que existem ou podem haver fósseis, só que ninguém ainda foi pesquisar com detalhe. Para as pessoas que são muito fãs de dinossauros, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas a origem do grupo dos dinossauros, ela está concentrada na América do Sul. Então, alguns dos dinossauros mais antigos do mundo são encontrados lá no estado do Rio Grande do Sul e algumas outras regiões da Argentina. Isso é bastante interessante. Recentemente, a gente teve o primeiro registro de dinossauro para o Paraná. E a gente, no Nordeste brasileiro,
existe uma região chamada Bacia do Araripe. E lá se encontram o que a gente chama de um fóssil Lagerstätten, que são locais que têm fósseis com uma preservação excepcional, até do que a gente chama de tecidos das partes moles dos organismos, que normalmente são decompostas e o fóssil só é formado pela referente às partes duras, como ossos e conchas. Esses fósseis da Bacia do Araripe são tão especiais e trazem uma preservação tão excepcional que eles são bastante vítimas, infelizmente, do tráfico ilegal de fósseis. E é fantástico, assim, o que o Brasil pode oferecer em termos de paleontologia. Em relação a esse tráfico de fósseis, né, o paleontólogo também pode ajudar até nas pesquisas forenses, né, ajudando a identificar materiais que são contrabandeados, né, e fazer uma repatriação quando for necessário. Você veja como o Educa Brasil, produzindo conhecimento, que é um programa feito de forma, a partir dos meus convidados, que vivem a ciência, que estão naquele ambiente da ciência constantemente, são profissionais dedicados à ciência. Nesse nosso programa de hoje já caiu por terra alguns conceitos. Por exemplo, petróleo não vem de dinossauro. A gente achar aqui, ó, no senso comum, as pessoas que estão no Facebook pensando assim, lugar que teve um monte de dinossauro é um lugar onde tem um monte de petróleo. Aí você já imaginava os Emirados Árabes, né? Já caiu por terra. Aí a gente descobre, numa fala a partir da ciência, que o Brasil, Rio Grande do Sul, tem um dos mais velhos dinossauros que a humanidade registra. E agora a gente acaba de descobrir também que no Paraná tem registro. Então, o Educa Brasil tem essa riqueza, né? A gente vem aqui e aprende com os nossos apresentadores, com os nossos palestrantes, porque eles vivem a ciência, eles estão constantemente aprendendo. Eu gostaria de tocar mais um pouquinho na questão da paleontologia no Brasil, até para mostrar para as pessoas, para desmistificar, sabe? Para mostrar que é possível ter esse mercado de trabalho, que é possível, por exemplo, eu vou fazer paleontologia florense. Mas o que é isso? Vai misturar crime, vai misturar junto com a questão de fazer a paleontologia, né? De estudar mais um pouquinho nisso. É possível trabalhar nesses sítios arqueológicos, é possível fazer pesquisa, tá? E daí deixo uma pergunta mais para o final, para as três. O que estas pesquisas envolvendo a terra, envolvendo os micro-organismos, né, que estão preservados, né, de forma em fósseis, o que isso contribui para a vida nesse momento atual? Essa é a pergunta para o final. Agora eu gostaria um pouquinho mais de falar desse mercado de atuação no Brasil, tanto da geografia como da geologia, e aí focando na paleontologia. Maravilha, meninas. Pode começar. Eu acho que uma coisa interessante de comentar é que existem diversos grupos, né, de fósseis e de organismos que a gente encontra no Brasil e que não tem, às vezes, paleontólogos pesquisando sobre isso, né? Por exemplo, aqui no nosso laboratório aqui na UFPR, a gente tem uma série de fósseis de conchas e de materiais de invertebrados e não tem ninguém pesquisando esses invertebrados. Então, assim, falta muito paleontólogo no Brasil porque a gente tem muito fóssil e tem muito material para ser estudado, né? Então, por exemplo, aqui no nosso laboratório mesmo tem uma série de materiais que já foram coletados e que podem ser estudados, né? Caso alguém tenha interesse. Então, e ao longo do Brasil todo a gente vê isso também, que tem muitos grupos de fósseis que não tem quase ninguém trabalhando com eles, né? E que precisa de paleontólogo para fazer essa descrição, né? Essa identificação desses materiais. Falando um pouco sobre a atuação paleontológica, a atuação profissional dos paleontólogos, uma questão bastante interessante é que a gente tem tantos fósseis no Brasil, na verdade, que os paleontólogos, muitas vezes, eles participam do que é um campo importante, um campo que vem se expandindo muito recentemente,
que é o trabalho dos paleontólogos nos resgate dos fósseis. Então, os fósseis, eles são considerados um patrimônio da União, e com isso eles são protegidos pela legislação. Então, quando eles vão construir e abrir alguma estrada ou alguma rodovia, em locais que têm o potencial de conter fósseis, o paleontólogo ele pode atuar. Então, o que ele faz são trabalhos de resgate que eles chamam, onde os paleontólogos, então, eles vão lá e eles tentam recuperar o maior número possível de fósseis que eles conseguem encontrar para depois pessoas conseguirem estudar. E acho que isso linka também com a fala da Renata, que ela falou da importância, então, de você ter um registro na sociedade de classe para você atuar junto a esse tipo de trabalho. Pegar um pouquinho da tua fala, Raíssa, até para deixar a Renata depois logo falar em seguida, mas quando eu vou abrir uma estrada no município X, então isso é muito importante, né? Eu sou prefeito de uma cidade X, e não tô nem aí, eu vou simplesmente abrir aquela estrada. Mas quando a Raíssa falou, né? Vou abrir a estrada. Mas o que é aquela estrada, se você vai fazer um adentramento naquela terra, naquele espaço de natureza, o que ele pode reservar? Eu fico colocando a questão do dinossauro porque as pessoas pensam que o paleontólogo trabalha com bichos enormes. A gente está deixando claro no programa, ele trabalha com invertebrado, ele trabalha, por exemplo, com uma concha, com uma borboleta, né? E o que ela reservou? Será que aquilo ali não vai ter mais, ou já não tem mais? E pode estar naquela estrada que vai fazer aquela abertura naquele município e a pessoa às vezes não dá o valor. Então, quando aí eu olho para a Renata, que é uma profissional da geografia, e atrás da geografia tem um outro profissional que faz lá a medição, que é o agrimensor, né, que é ali para e passo, a importância desse reconhecimento. Então, e realmente, volto na fala da Renata, é uma questão de espaço multidisciplinar. Professora Renata, pegando esse gancho de equipe multidisciplinar, mas de registro profissional, a área da geografia, ela exige a questão do registro, né? E Sim. Qual a importância disso para o profissional? Como que isso se estrutura na questão da classe? Por favor. Maravilha, professora Dinamara. Então, o geógrafo bacharel, né? Porque o licenciado ele vai acabar atuando no campo aí do ensino, com a produção de material didático. Se ele for continuar os seus estudos, ele vai para o ensino superior, enfim. Então, ele tem vários campos de atuação. Já o bacharel, né, a partir do momento que ele forma, que ele cola grau, há sim, então, essa necessidade de ter o seu registro profissional para que ele possa atuar. Então, tem todo um passo a passo ali, no momento que ele colou grau, com o seu histórico, com o seu diploma, solicitar, então, esse registro junto ao conselho, com o pagamento das anuidades, e automaticamente estar apto, né, para desenvolver aí as atividades no campo do bacharelado em geografia. Assim como, né, as professoras aí que me antecederam colocaram um pouco aí do campo de atuação. No campo da ciência geográfica também nós temos um campo vasto, né, que vai aí desde trabalhar em órgãos públicos estaduais, federais, municipais, nas secretarias de Estado ou municipal, federal, no que tange ao planejamento urbano, a questão ambiental, as questões aí vinculadas à organização do espaço urbano e rural também, né? Então há necessidade desses profissionais. E, ao mesmo tempo, né, professor, eu queria colocar aí para todos os que estão conosco, da necessidade desses profissionais sempre estarem, né, vinculados a seu tempo, tá? Então, quando a professora colocava ali, eu lembrava do meu tempo de mestrado, que eu fiz, né, todo o meu levantamento sem nem, né, um Google Earth, sem nenhum tipo de software, porque há 23 anos atrás a gente não tinha nada disso, né? Então, era tudo na mão mesmo, com as cartas topográficas, e a ciência evoluiu muito nos últimos anos. E automaticamente esse profissional, quer seja da geografia, quer seja da paleonto, quer seja, enfim, de qualquer área do conhecimento, mas hoje nós estamos falando especificamente aqui da questão das ciências ligadas à Terra e tudo mais, há necessidade, então, de estar apto ao seu tempo.
tá? Então, eu não posso deixar de conhecer algo ligado ao sensoriamento, algo ligado ao processamento digital de imagem, algo ligado a essa relação com a própria paleonto. E para ser um profissional do seu tempo, também eu preciso saber atuar em equipe de forma coletiva. Né? Eu posso ser um excelente profissional, mas se eu não tenho, né, esse olhar, eu não sei trabalhar de forma, né, coletiva, eu não consigo. Aí eu não sou um profissional do tempo, eu estou fora desse mercado que exige o profissional do nosso tempo, como a professora Dinamara sempre coloca, seja um profissional que esteja, né, apto aí, ao mesmo tempo, conheça o que nós temos de novo, de tecnologia, para que a gente possa atuar de forma mais precisa, né? Aí no mapeamento de um sítio, da análise de um fóssil, de uma bacia sedimentar, de um mapa, né, de solo, enfim. Então, há essa necessidade. E a gente reforça, né, professora, a questão dos órgãos, né? Então, os órgãos, eles são importantes, os nossos conselhos de classe, porque isso, né, nos dá, né, uma visibilidade, ou seja, a categoria, né, o órgão existe porque ele é um órgão que, né, nos representa e, ao mesmo tempo, eu preciso estar vinculada para fazer um trabalho de excelência e, ao mesmo tempo, conhecer os profissionais que estão vinculados e, automaticamente, eu crio uma rede, né? E essa rede, ela também é fundamental nos tempos que a gente vive, né? O network, nesse processo, ele acaba sendo positivo e fundamental também. Maravilha. Bom, nós estamos no Educa Brasil produzindo conhecimento. Hoje as minhas convidadas mais que especial, professora Renata, professora Raíssa e Jennifer. Agora nós vamos para os minutos finais, partindo da carreira de vocês. Se vocês olham para um adolescente ou se vocês têm algo para dizer para quem está assistindo, participando do Educa Brasil, da temática que nós discutimos hoje, qual é o recado que vocês gostariam que marcasse aí para as pessoas que estão, para o nosso telespectador que está participando do Educa Brasil, produzindo conhecimento, e nós só produzimos conhecimento a partir do momento que nós fazemos a escuta do outro, que convivemos e que aprendemos e compreendemos que existem bastante caminhos que podem ser percorridos a partir da ciência. Por favor, Jennifer, agora, suas palavras finais aí. Nós temos aí um minuto e pouquinho para cada uma. Eu acho que assim, se a pessoa ela tem interesse em se tornar um cientista, independente da área, ela deve correr atrás, né, das faculdades que precisa. E assim, o caminho ele às vezes não é muito fácil, né? A gente tem que estudar bastante, tem que fazer muita coisa, mas não é algo impossível, assim, não é algo irreal, né? Se você quiser mesmo fazer isso, você vai conseguir. E se você tiver uma rede de apoio, né, com pessoas e com professores bons, isso vai se tornar bem mais fácil. E eu tenho certeza que você pode correr atrás dos seus sonhos e não são impossíveis, né? Confie que você vai conseguir. Raíssa? Eu diria para as pessoas seguirem a sua paixão, procurarem, então, uma coisa bastante importante que eu aprendi é não ter medo de errar. Muitas vezes a gente realmente vai cometer erros, mas usar isso como uma oportunidade de aprendizado. E às vezes isso é muito importante na hora que a gente está no nosso processo de aprendizado, faz parte, a gente vai errar, às vezes é bom que a gente erre, para a gente ir aprendendo a construir o conhecimento. E também para manter, acho que como a Jennifer disse, a questão da importância de construir uma rede de apoio, podem ser amigos, professores, colegas. Isso é bastante importante durante a construção da sua caminhada profissional. De sempre manter boas relações e sempre procurar entender qual que é o seu espaço também. Eu acho que autoconhecimento entra muito aí, de entender como que você pode contribuir. Às vezes, quando a gente olha determinada área profissional,
a gente tem uma ideia uma idealização muito grande do que é aquele profissional. Mas quando você começa a adentrar uma área, você vê que tem espaço para muitas diferentes tipos de profissionais que estão trabalhando em uma área bastante semelhante. Maravilha. Para as Maravilha. duas que são de geologia, já eu deixo a Renata falar qual foi o campo que vocês fizeram que mais marcou vocês duas. A Renata também depois isso. Qual foi o campo, assim, além dos professores, mas qual foi o campo que vocês entraram e falaram assim, que experiência fantástica que eu fiz estar aqui? Qual foi a aula de campo? Nossa. Eu acho que para mim foi as aulas de campo de estratigrafia, que a gente era uma aula de campo de vários dias, né? E a gente viu diversas formações, né, e diversas idades diferentes aqui da Bacia do Paraná. Então a gente basicamente foi subindo assim na estratigrafia, então começou nas rochas mais antigas e foi indo para as mais recentes. E o professor meio que contando essa historinha de como que a Bacia do Paraná evoluiu. Eu acho que foi bem marcante para mim, para ver aquela história acontecendo e enxergar tudo aquilo nas rochas, né? Foi como um livro que ele estava abrindo ali pra gente e mostrando ali a história daquela bacia. Então, acho que para mim foi um dos campos mais marcantes. Para Raíssa? mim, para mim, o que marcou bastante foi o primeiro campo que a gente fez para a região de Ponta Grossa, onde pela primeira vez eu pude coletar fósseis. E foi muito legal para mim, fósseis era uma coisa tão distante da minha realidade, e conseguir ver eu mesma coletar, entender os processos de como esses fósseis foram formados, foi bastante impressionante. Senhora Renata Garbosa, por favor, não só a sua aula de Joia. campo, mas a sua mensagem final, por favor. Maravilha. Bom, meu campo, na realidade, foi já no meu mestrado, tive muitas na graduação, mas no mestrado, na realidade, quando nós saímos aqui de Curitiba, que é o primeiro Planalto, descemos então a serra, fazendo toda essa observação da dinâmica, né, da estrutura geológica, já na serra, e automaticamente, então, estando no litoral. Então, toda a mudança aí de vegetação, de tipo de solo, de clima, e passando pelas zonas orográficas, né? Porque nós temos o litoral, a serra, o primeiro, o segundo e o terceiro planalto. Então, as 5 grandes zonas orográficas que a gente tem hoje no estado do Paraná, a composição do nosso mapa geológico. E automaticamente isso me chamou muito a atenção em verificar que a paisagem ela vai se alterando em função, né, dos outros aspectos, né, que também estão envolvidos em todo esse processo. Então, foi algo que marcou bastante com esse olhar, né, já no mestrado que possibilitou isso. Né? Então, esse foi o processo. E a mensagem final, então, é que quem está nos ouvindo, que queira optar pelas áreas que nós estamos conversando hoje aqui, é que busque esse aprimoramento, são áreas que têm muito campo de atuação, a geografia mudou muito nos últimos anos, então não é mais aquela geografia que a gente via há 20, 30 anos atrás, mas sim algo muito dinâmico e que requer de ser profissional, como eu já falei, né? Que seja múltiplo, que saiba trabalhar em equipe, que goste de desafios, que goste de estar no campo, né? Porque a nossa vida, né, é o campo também, né? O geógrafo também ele está muito inserido no campo, no dia a dia, na pesquisa, porque para a gente pensar aí as categorias da geografia, espaço, lugar, território, região, há necessidade de não só o trabalho de laboratório, mas sim o campo em si. Então, ele nos dá muitas possibilidades, ele nos dá muitas respostas, ele nos dá, né, um universo aí de possibilidades. Que bom! Hoje o Educa Brasil produzindo conhecimento, eu tive a alegria de ter 3 convidadas, Raíssa, Jennifer e Renata Garbosa. As 3 falando dessa importância da equipe multidisciplinar, mas o papel do paleontólogo e do geógrafo. E sim,
Você que aí está do outro lado, se não assistiu todo o programa, volta e assiste e você vai descobrir, por exemplo, que petróleo não vem de dinossauro, tá? Então, e outras circunstâncias que você vai descobrir e também vai reconhecer este mercado de trabalho que parece ser tão distante, mas está aqui, do seu lado, não está no seu quintal, porque você não pode simplesmente sair cavando no seu quintal. Tem todo um método, tem todo um estudo. Mas o Educa Brasil agradece por você parar um tempinho e prestar atenção nessa área chamada paleontologia, chamada geografia. A nossa temática de 4 programas será a vida na Terra. Nós discutiremos essa importância da vida na Terra e o estudo da vida. Educa Brasil, produzindo conhecimento, se despede e agradece. Eu, professora Dinamara, aguardo você na próxima semana e eu terei novos convidados. Até breve, até a semana que vem.